Olá pessoal, aqui quem fala é o Andreildo e vamos dar continuidade aí ao nosso tutorial sobre ArcGIS mais PostgreSQL. Bom pessoal, é o seguinte, existe dois pontos de vista, né, de agora para frente nos tutoriais quanto à conexão ao PostgreSQL e também o fator de você poder utilizar um GDB local, aquilo que você cria pelo ArcGIS quando você vai trabalhar num determinado projeto de mapa, um projeto de algo que você queira e você cria um GDB para organizar esses dados, né? Então vamos considerar assim, o PostgreSQL conectado ao ArcGIS, a gente está considerando essa possibilidade porque se você vai trabalhar numa empresa de nível corporativo, agroindústrias, empresas que trabalham com licenciamentos ambientais, ou mesmo empresas que trabalham com georreferenciamento de imóveis e que utilizam a plataforma ArcGIS adquirida, né, ela vai vir com essa licença. Provavelmente lá você vai ter banco de dados de nível corporativo, né, vai ter suas licenças ativadas. É importante você aprender a configurar um banco aí quando você estiver começando do zero e deixar esse banco preparado para você trabalhar com arquivos de mapa, né, para não ter um banco corporativo aí juntando arquivos soltos, né, como se você estivesse organizando em pastas, né. E quando você trabalha com banco, não é recomendado organizar os arquivos dessa forma. O ideal é você criar sempre uma estrutura de dados que onde um único dado reúne várias informações. Dessas informações você consiga criar novas informações a partir dela, seja extraindo, seja restringindo, né, alguns acessos em formas de consulta de dados de definição, né, instruções SQL e tudo mais, ou Python, como fazem parte dos recursos do ArcGIS, né? E dessa forma você vai ter um banco bem modelado, bem estruturado e pronto também para outros tipos de conexões mais evoluídas, como conexões com banco de dados ERP, né? Quem trabalha com um portal sabe da importância de você ter uma estrutura de dados bem organizada em banco corporativo. Então, assim, o objetivo da gente ter feito essa conexão no primeiro tutorial é para você ter essa ideia de como funciona ali um banco de nível corporativo, como organizar inicialmente aí de maneira fácil e simples esse banco para você começar a desenvolver seus trabalhos, né? Eu acredito que quanto mais a gente vai desenvolvendo coisas no ArcGIS, a gente vai evoluindo. Eu mesmo trabalho há muitos anos nessa área utilizando a plataforma ArcGIS, faço alguns trabalhos no QGIS também, mas eu sei das diferenças que tem entre cada um. Lógico, no QGIS você tem acesso a tudo gratuito, né? Vários tipos de processamento, criação de dados e tudo mais. Porém, quando você vai para uma empresa corporativa, normalmente não é você que decide qual é a melhor estrutura de dados que você queira trabalhar. Normalmente você vai para uma empresa, ela já tem uma estrutura de banco corporativo que normalmente ela já tem uma certa conexão com o RIS. E quando você começa a entrar como responsável por essa área, ou mesmo como um analista, um especialista em geoprocessamento, você procure estabelecer essas conexões, né? E passa a tomar conta desses serviços. Então, tudo que você cria e desenvolve nesse banco tem que estar adequado também, né, com as normas e exigências de qualidade dessa empresa ou corporação, né? Então, vamos dar continuidade aqui. E quem, por exemplo, não quiser utilizar o ArcGIS conectado ao Postgre, né, pode considerar de agora para frente criar um GDB local. E nesse GDB local você vai fazer tudo que a gente vai fazer aqui de agora para frente. O resultado vai ser o mesmo. Então a importância daqui é a gente levar os dados modelados aí corretamente, visando que sempre vai vir melhorias. Essas melhorias tem que sempre encaixar nessa modelagem, né, de uma maneira mantendo aí só a qualidade da estrutura, né? Não ter bagunça dentro do banco de dados, arquivos esparramados, igual quando a gente vai guardando aquelas coleções de shapes, de GDB esparramados no computador, né? Então a gente tem que trabalhar de uma forma bem organizada quando se fala em banco de dados. Quem trabalha e utiliza banco de dados
sabe do que eu estou falando e sabe da exigência, né, que a gente tem que ter consigo mesmo quando toma conta de banco de dados desse tipo. Então vamos lá, vamos dar continuação no nosso tutorial. O tutorial de hoje vai ser sobre modelagem das feições, né, no banco de dados GDB espacial ou GDB local. O que seria essas modelagens de feições? É a criação das feições principais que vai representar um tipo de trabalho que você esteja implantando, seja um serviço de topografia, seja o serviço de agroindústria, que é o foco desse tutorial de hoje. A gente está considerando aqui a criação de mapas agrícolas, né? Mapa de propriedades, que seriam o que? Esses mapas de propriedades seriam aqueles mapas que você, quando faz o levantamento do zero e desenha essa propriedade, você gera aquele mapa que seria um mapa de parceria ou de fornecimento, né? E se você vai lá e faz a reforma, faz o plantio dessa área, você tem que ter o mapa agrícola, que ele tem uma estrutura um pouco diferenciada, né? Que tem informações resumidas e direcionadas para a parte de plantio, data de plantio, variedade, tudo mais. E existe uma certa diferença nesses dois mapas, né? Normalmente esses dois mapas não rodam junto. Normalmente os mapas de propriedades ficam guardados e organizados como mapa de parceria ou contrato, e os mapas agrícolas que são voltados para campo é um mapa mais aberto, né? Que é entregue para os encarregados de campo, o pessoal que presta serviço no campo, e mapas gerais também, né? Que a gente utiliza muito para mapas regionais, que a gente entrega ao pessoal que trabalha no campo, que faz muito uso. Então a gente vai ver um básico de tudo isso aqui inicialmente, e à medida que for criando nossos tutoriais, a gente vai evoluir cada vez mais, né? Ao longo do andamento disso, temos muitas coisas para ver. Então não vai ser só esse tipo de trabalho que a gente vai ver. A gente ainda vai fazer muitas coisas aqui relacionadas a portal, desenvolvimento de aplicativos web, mas ainda é um longo caminho até lá, né? A gente vai ter tutoriais tentando resolver certas situações, mapas de licenciamento, tudo mais. Eu também peço para vocês aí que quem tenha algum problema com desenvolvimento de certos tipos de mapa de serviço ambiental ou algo do tipo, que exponha essas situações aqui, e a gente pode tentar criar um tutorial baseado aí na sua dificuldade. A gente pode tentar te ajudar e ao mesmo tempo a gente vai também ajudando outros que talvez tenham essa mesma necessidade, e a gente vai desenvolvendo a nossa experiência, né? Então vamos lá. Bom, aqui o que a gente vai fazer? Vamos abrir o ArcGIS aí. Você vai conectar então no seu banco aí GDB espacial que a gente criou no primeiro tutorial. Ou você pode criar um GDB local aí também, caso você não queira então utilizar o banco Enterprise criado no Postgre, e dar sequência aqui da mesma maneira. Dentro desse banco aqui, a gente pode organizar esse banco para ele trabalhar com estruturas direcionadas a vários tipos de serviço, né? Você pode ter várias layers que vai fazer parte de um pacote de serviço, depois várias outras layers que vai fazer um pacote de outro tipo de serviço. Então, para isso, a gente vai criar primeiro aqui dentro um dataset. Então, vamos criar aqui um new dataset, né? Vamos dar o nome então de, abreviando aí, proj underline AGR. No caso aqui vai ser projetos agrícolas, né? Vamos avançar aqui. O padrão dos nossos projetos aqui, ó, tem uma parte importante, né? Se você vai trabalhar com projetos aí, em que você vai criar mapas agrícolas, projetos para geotecnologia como agricultura de precisão, piloto automático, e futuramente também vai criar dados para projetos aí de aplicativos web, aplicativos mobile, que faz parte aí do grande leque aí de recursos do ArcGIS. É bom que você configure esse padrão WGS 84 geográfico, né? Que vai evitar de você ter que ficar fazendo muitas transformações entre sistemas de coordenada para ficar dando carga nesse banco, né?
Porque o ArcGIS tem essa vantagem de você pegar a layer ali, ó, mesmo você estando em modo geográfico, você joga os dados que você precisa alterar para a tela. Você vem aqui no Data Frame, aplica uma coordenada plana, se for sua necessidade aí para editar, cortar dados, calcular, e você faz todas as mudanças, aplica então outro sistema de coordenada aqui no Data Frame, ele vai achatar esse dado para aquele padrão de coordenada, e quando você terminar suas edições, você remover a layer daqui, como ele já está no seu banco de padrão geográfico, ele automaticamente continua no padrão geográfico, que é o padrão original dele. Agora, se a sua necessidade for realmente que na maior parte do tempo seus dados estejam no formato de coordenadas planas, então você pode escolher aí o seu padrão, que seria o Sirgas ou WGS84 UTM, e sua zona de manejo, aí, zona 22, 23 ou qualquer que seja a sua zona. No meu caso aqui então, eu escolhi o WGS84 e vamos prosseguir aqui. Bom, vamos dar um finish aqui, né? E beleza, ele criou então o nosso dataset Proj Agrícola, ou seja, projetos agrícolas. Agora, dentro do dataset aqui, nós vamos criar então nossa primeira classe de feição, né? Nossa Feature Class. Então, nossa classe de feição primeiro vai ser fazenda. E outra coisa, pessoal, sempre procurem evitar escrever letras no plural, né? Para esse tipo de configuração de banco, não é muito legal escrever letras no plural. Normalmente, informações no plural, na parte de preenchimento, de inserção de dados, né? De dados de cadastro, tudo bem, mas na hora de configurar uma layer, uma variável para alguma coisa, nunca é bom você utilizar palavras no plural. Vamos dar um prosseguir aqui, né? Avançar. Aqui nessa tela a gente vai definir as colunas principais que a gente precisa a nível de cadastro, né? Para essas classes de feição. Ao contrário do que acontece em dados CAD, que você organiza esses dados por layer, né? E coloca as informações como externas, né? No ambiente de geoprocessamento é diferente. Uma layer é como se fosse uma verdadeira tabela. Então você organiza ele, a estrutura interna é como tabela. Então, o que a gente vai precisar aqui? Para uma propriedade, uma fazenda, a gente precisa do que? Código. O tipo de dado aqui que a gente vai utilizar para código vai ser short, né? São dados inteiros. E aqui, ó, no aliás, vocês coloquem só o início da palavra como maiúsculo, mas somente aqui embaixo, né? Aqui onde a gente vai criar as colunas é tudo minúsculo. Então vamos lá, código. Vamos escrever aqui propriedade. É onde vai ter o nome da propriedade, né? O formato aqui vai ser texto. Espaço aqui vai ser 150. Normalmente propriedade tem nome grande. E o início da primeira palavra aqui maiúsculo. Sempre todos nesse padrão, pessoal. O próximo aqui seria o que? Proprietário. Parece que começou a chover aqui, né? Mas eu espero que o barulho da chuva não atrapalhe muito aqui o áudio. Vamos lá, proprietário. O padrão aqui também vai ser texto. Maiúscula no início da parte de baixo, espaço 150. Agora o que mais a gente precisa? Hectare, que é a área da propriedade, né? O padrão agora vai ser doble, né? Formato numérico e com casos decimais. A primeira palavra aqui no início do hectare maiúsculo, né? Sempre nesse padrão.
Precisão das casas. Precisão das casas, vamos deixar como 4, né? Vamos deixar como... Não, vamos deixar o padrão normal. Padrão 12 aqui. Né? Escalas vamos deixar 3. Vamos ver se ele fica com apenas 3 casas decimais. Se não ficar, depois a gente regula direto na tabela, mas por enquanto vamos deixar dessa forma. Ou melhor, vamos deixar 12 e 12, né? Deixa 12 e 12 aí. Bom, então além de hectares, o que mais a gente precisa? Variedade. Não, variedade não, é propriedade isso daqui, né? O que mais a gente precisa relacionado a uma propriedade? Município, né? O formato aqui também é texto. O espaço aqui a gente pode deixar como 100. No início da palavra maiúsculo, como sempre. Depois de município, o que mais a gente precisa aqui? Vamos ver se é uma opção aqui para determinar se essa propriedade está... Ah tá, vamos colocar aqui também tipo de propriedade, né? Então vamos lá, por tipo, underline, próprio. Para esse tipo também é formato texto. O espaço aqui vai ser... Pode deixar 12 de espaço aqui, nem 12 aliás, pode ser 5. Se tiver que ser determinado por uma palavra sim ou não, então vamos deixar só 5. Vou pausar aqui um pouquinho, pessoal, esperar a chuva dar uma acalmada aqui, né? Não vai prejudicar muito o áudio. Já volto. Bom, pessoal, parece que deu uma acalmada aqui, né? Vamos tentar continuar, né? Então, a gente parou em tipo propriedade, né? Tipo propriedade, aqui embaixo, ó, vamos escrever aqui o T maiúsculo, né? E vamos tirar esse espaço, né? Só aqui na parte de baixo aqui, vamos pôr aqui tipo propriedade. Deixar dessa forma aí. Aqui ela vai ser definida aqui como própria o fornecedor. Então, para isso a gente vai deixar um espaço aqui de 20 caracteres. Aqui a gente vai criar a palavra ativa. Esse ativo aqui vai ser definido com 2 palavras, né? Sim ou não. Vamos deixar um espaço de 5. Vamos deixar a primeira palavra aqui maiúscula. Bom, após isso aqui, né, a gente precisa também das coordenadas, né? Normalmente algum trabalho sempre pedem a localização das coordenadas da propriedade, então vamos deixar a coordenada central aqui, né? Latitude, minúsculo, tipo de formato double, primeira palavra aqui maiúscula, né? O início. Precisão, vamos deixar 3, escala 8. Agora longitude, formato double,
início da palavra maiúsculo, precisão 3, escala 8. Beleza, com isso a gente já concluiu aqui então a estrutura que vai ter a classe propriedades, né? Vamos dar um finish aqui e ele vai gerar então essa classe de feição. Então a classe de feição fazenda. Beleza, foi criada, né? Vamos dar uma olhada aqui na estrutura dela. Vamos abrir a tabela de atributos. Perfeito aí. Código, propriedade, município, tipo propriedade, se é ativo ou não, latitude, longitude. E é isso, propriedade não precisa de ano safra. Mas, caso alguém precise colocar essa classificação para separar por ano, basta inserir aí a coluna de safra sem problemas. Caso você queira vir após já ter finalizado, né, a etapa de cadastro das colunas, você precisa inserir mais alguma informação, uma coluna nova, pessoal, é só dar um direito aqui, ó. Você vem, pode ser que ela esteja em outro local aqui, você vem e procura fields, que é o nome que a gente costuma chamar as colunas aqui no GIS. Aqui você clica na próxima linha, coloca o nome e o padrão, igual a gente fez anteriormente, e você pode inserir quantas colunas você precisar posteriormente, certo? Agora vamos criar mais uma coluna aqui, né? Mais uma classe, né? New Feature Class. Essa agora vai ser a de talhão. Talhão, né? Talhão é como a gente chama a forma de controle para você controlar glebas aí de sua propriedade, né? As áreas de plantio. A gente costuma classificar como talhão para poder ter um controle agrícola em tamanho menor, né? Dessas glebas, né? Uma vez que você pode ter aí uma variedade de plantas, né? Se for um plantio de canavial, se for de soja, ou seja lá qual for o tipo de cultura que você tem aí, provavelmente você vai ter mais de uma variedade. Provavelmente, normalmente você planta por talhão para poder, às vezes, uma propriedade ter mais de uma variedade e assim por diante. Então aqui, ó, a gente inserir as colunas aqui de referente a talhão, ao invés de a gente cadastrar uma por uma, vamos aproveitar pelo menos uma parte do cadastro da classe de feição fazenda que a gente já incluiu, né? Então aqui o que a gente vai fazer? A gente vai fazer um import, né? Pode ser que já não caia direto aqui dentro do dataset. Às vezes você pode clicar aqui e ele cai aqui, ó. Aí o que você faz? Você vem aqui, ó, Database Connections, acessa, vai no seu banco, Enterprise, acessa, vem no dataset, acessa, até chegar onde está a propriedade fazenda. Dá um AD. Quando você der um AD, ele já vai vir para essa tela aqui, ó. Se tudo que tivesse aqui fosse o padrão de cadastro que você precisasse para talhão, era só dar um finish aqui, ele ia considerar o mesmo. Mas não é isso que acontece em talhão, né? A gente vai aproveitar somente algumas informações aqui, mas as outras serão diferentes. Então, eu vou apagar essas daqui, ó, embora depois a gente vai ter que escrever de novo. Mas eu vou deixar as informações só até onde eu preciso no momento, né? No caso seria código, propriedade, proprietário, hectare, tipo de propriedade. E agora que eu vou inserir as colunas restantes. Então aqui, ó, na verdade, tipo propriedade seria depois de, pelo menos para talhão, seria depois do proprietário, né? Agora sim, a gente vai colocar aqui hectare. O tipo de padrão aqui é double, né? Nível de controle aqui pode deixar 12, 12.
Aqui na primeira palavra, aqui maiúscula, né? Como sempre, aquele mesmo padrãozinho que a gente já iniciou as anteriores. Depois de hectare, o que a gente tem aqui? Variedade, né? Normalmente você tem uma variedade na sua cultura. Variedades é o que te ajuda a ter melhor controle, para você saber o nível de produção de cada planta, se é mais suscetível ou menos suscetível a doença e tudo mais. Normalmente os produtores plantam uma variedade de certas culturas, seja de cana, seja de soja, você sempre vai ter variedades. A primeira palavrinha aqui maiúsculo, né? O espaço aqui, ó, vai ser 50 mesmo. Variedade não costuma ter nome muito grande, nem de cana ou qualquer outro tipo de cultura. Dificilmente você vai ter um espaço grande, mas se a cultura que você planta aí, ou dos mapas que você for fazer, tenha nome grande, você aumenta esse espaço. Bom, depois de variedade, o que ele precisa ter? Data, né? Data, underline, plantio. O campo aqui vai ser data mesmo. E aqui, ó, a gente vai colocar aqui a palavra maiúscula em data. Vamos tirar esse espaço aqui. Vamos pôr esse P de plantio aqui maiúsculo, né? Ótimo. Bom, além de data de plantio, o que mais a gente precisa ter? Ter aqui, ó, já tem então código, propriedade, proprietário, tipo de propriedade, hectare, variedade, data de plantio, município também vamos precisar. Tipo texto, né? Espaço para município aí pode deixar sem. A primeira palavrinha aqui maiúscula. Bom, depois de município, o que a gente precisa ter aqui, pessoal? Safra, né? Agora aqui sim, já faz a diferença. Pode ser safra ou ano, né? Como a gente está se referindo à cultura aqui, vamos deixar isso como safra. Formato aqui é bom deixar como short, porque a safra, mas a gente quer trazer número inteiro, né? Ah, lembrando que tem que ser maiúsculo aqui, ó. Minúscula, né? Aqui, aliás, e aqui embaixo no início que é maiúsculo. Então vai ser short, o padrão aqui, né? Precisão pode deixar zerada mesmo, que a gente quer número inteiro. E agora, após safra, a gente vai colocar o que? Latitude e longitude também, né? Latitude, formato doble. E longitude. Padrão doble também. Precisão 4, escala 8. Deixa eu ver se em latitude eu fiz isso. Não, latitude eu não fiz, tem que fazer. Precisão 4, escala 8. Agora sim, podemos dar um finish aqui. Bom, já temos então fazenda e talhão, né? Agora vamos criar aqui uma de linhas improdutivas. Então vamos por aqui linha, formato linha. E o nome vai ser exatamente esse, né? Linhas improdutivas. Vamos prosseguir.
Vamos fazer o mesmo esquema do anterior, né? Vamos importar aqui então a coluna, vamos pegar agora de talhão, né? Tá mais bem distribuído. Só que aqui, para linhas, a gente não precisa de ano, safra, nada disso. Vamos apagar tudo que a gente não precisa aqui, né? Mas mesmo assim é mais rápido do que digitar do início. Vamos apagar isso. Vamos apagar safra. O município não precisa. Data de plantio não tem. Variedade não tem. Hectare. Vamos deixar, mas nós vamos substituir essa palavra. Tipo de propriedade não precisa. Tipo de propriedade. É bom deixar, pessoal. É bom deixar porque ele ajuda na separação, né? Vamos deixar só isso aí. Proprietário aqui não precisa, né? Propriedade também não. Deixar muito cadastro em linha, isso também obriga a gente a fazer muitos cadastros desnecessários. Normalmente as linhas elas representam mais simbologia externa, né? Detalhamento de um mapa. Então vamos deixar só o código mesmo para ficar amarrado na propriedade. E o tipo de propriedade para poder, se você fizer um filtro aí de sua área de fornecedor, você também fazer isso nas linhas para não ficar poluído, né? E aqui, ó, vamos deixar aqui comprimento, né? Comprimento. E vamos mudar a palavrinha aqui embaixo também, né? O início dela maiúscula, né? Comprimento. Talvez você não precise ter esse cadastro em todas, mas em alguns tipos de linhas você talvez precise dessa metragem. Então vamos deixar esse dado de comprimento. Vamos dar um finish aqui, né? Ótimo, a gente já fez então propriedade, linhas improdutivas e talhão. Agora a gente precisa do que aqui? Áreas improdutivas, né? Então vamos criar mais uma aqui, new feature class de polígonos. Vamos escrever aqui áreas improdutivas. Áreas improdutivas. Vou dar um underline aqui, vamos copiar, colar. Vamos prosseguir, seguir. E aqui a gente vai importar talhão novamente, que já tem uma parte dos dados que a gente precisa. Ou melhor, linhas nós vamos importar. Importando linhas, o que a gente precisa também? Só o código, tipo propriedade, só que aqui, ó, ao invés de comprimento, aqui vai ser área, no caso hectare, né? Hectare, e aqui hectare com o início da letra maiúscula. Beleza, então temos aqui código, tipo propriedade, hectare. E aqui também vamos precisar de tipo área. O formato aqui vai ser texto, né? O espaço aqui pode deixar 50. E aqui embaixo, ó, a gente vai início da primeira palavra maiúscula, T. Vamos no início da segunda também, tipo área. Espaço 50, texto, tá ótimo. Bom, vivendo e aprendendo. Aqui, ó, em linhas, a gente deu uma pequena rata aqui, vamos corrigi-la. Eu escrevi aqui, tá vendo? Com letras maiúsculas. Vixe, deu erro aqui, pessoal. Aguarda um minuto aí, vou reiniciar o ArcGIS.
Ok, pessoal, retornei aqui. Então, como eu disse, cometi um pequeno erro aqui nas linhas improdutivas. Eu escrevi elas emendadas, né? E com o inicial das letras minúsculas, né? Mas aqui, onde a gente está criando o dado das classes, é importante deixar tudo em letra minúscula ou tudo maiúscula, né? No caso do poster, ele converte tudo interno como minúsculo, então a gente já deixa em minúscula mesmo. Então vamos voltar aqui para minúscula, né? Linha. Onde está improdutivo aqui, ó. A gente vai pôr o sinal de underline e o I minúsculo. Vou dar um enter aqui. Isso. Agora a gente vai pegar esse nome aqui, ó. Vamos copiar ele. Vamos dar um botão direito aqui, propriedades. A gente vai vir aqui, ó, em general. E aqui, ó, a gente vai corrigir essa parte de baixo aqui, ó. Colar aqui para ela ficar igual, ó, linhas improdutivas com letra minúscula. Vamos dar um OK. E beleza, já temos então fazendas, talhão, áreas improdutivas e linhas improdutivas, né? Aí em linhas improdutivas, o que vai entrar em linhas? Rede de alta tensão, curvas de níveis, tudo que tiver desse tipo de detalhamento do mapa, então vai entrar nesse cadastro de linhas. Áreas improdutivas, tudo que você tiver, árvores, app, tudo mais que represente desconto na propriedade, vai entrar em áreas improdutivas. Porém, ela vai ter identificação do tipo de área, se é app, se não é, pelo tipo de área. Aqui, ó, nas linhas ficou faltando um cadastro também que a gente vai colocar agora. Vamos dar um botão direito aqui nela, vocês façam aí também. Vamos aqui em Fields. Aqui a gente vai adicionar, ó, tipo linha. Tipo underline linha. O tipo de formato aqui vai ser texto, né? Aqui embaixo a gente vai deixar o início do T maiúsculo, vai apagar o espaço e deixar o L do linha também maiúsculo. O espaço aqui é de 50 mesmo. Melhor pode deixar de 100 aqui, porque alguns tipos de linha pode ter nome grande, né? Isso varia de... Tem gente que não gosta muito de abreviar, prefere deixar o nome sempre original. Então vamos deixar 100 aqui. Pode dar um aplicar aí. Bom, pessoal, agora sim, eu acredito que nosso dado agora esteja completo para a gente começar então a dar carga aí no nosso banco. Vamos jogar isso para a tela, né? Fazendas. Ó, temos mais uma coisinha para corrigir aqui. Vamos corrigir já. Pessoal, desculpa aí, a gente faz as coisas na correria que acaba não prestando atenção. Vamos vir aqui em general, vamos tirar esse S aqui, ó, de áreas. Eu havia falado antes que não é legal a gente deixar a letra no plural, né? E eu acabei deixando aqui. Meu giz parou aqui novamente. Vou ter que parar. Beleza, pessoal, retornei aqui. É muito chato, mas de vez em quando o ArcGIS aí dá umas marcadas na fita aqui, mas vamos lá. Então eu tava falando aqui que em áreas improdutivas eu deixei no plural aqui, e aqui em linhas produtivas também. Vamos retirar essa letra de plural aí. Então vamos dar um botão direito aqui. Eu vou com calma aqui porque o meu ArcGIS hoje está um pouco instável. Meu computador é um pouco lento, né? Ele está um pouco instável hoje.
Beleza, vamos continuar aqui então. Bom, eu vou vir aqui então, eu vou dar um toque sutil aqui, mas você pode dar um botão direito aí e rename. Beleza, vou tirar esse S aqui, vou deixar área improdutiva, sem S. Vou dar um Enter. Agora o que eu vou fazer? Vou copiar aqui esse nome, igual fizemos com o outro que a gente corrigiu. Vou dar um botão direito aqui. E vou colar ele aqui, ó. No aliás aqui em General, na parte de baixo, para ele ficar igual ao de cima. Vou dar OK. Beleza, já corrigimos a área improdutiva. Agora vamos em linhas improdutivas, fazer a mesma coisa. Um toque sutil aí. Apago o S. Apago o S, tá aqui também. Então Enter. Vem aqui, botão direito, propriedades. Vamos pegar aqui só linha improdutiva, copiar e colar aqui na parte de baixo. Pronto, pessoal, agora sim, nosso banco já está estruturado, né? Temos as layers, então, propriedade, talhão, linhas improdutivas e área improdutiva. Então, sim, para a gente começar a dar carga nesse banco e montar aí o nosso mapa básico inicial, essas layers aí é o que a gente precisa para começar a cadastrar, né? Então a gente retorna aí em outra aula, né? Para a gente começar a trabalhar um pouco aí de edição. Então o próximo tutorial a gente vai ser de edição. E no próximo tutorial a gente vai ter uma edição básica de transformação, né? Eu poderia pegar dados de exemplo em shape de outra propriedade, simplesmente remover todo o conteúdo dela, que é o que todo analista de geoprocessamento já sabe fazer aí, né? Já está careca de saber, seja no usuário ArcGIS ou QGIS ou qualquer outro. Eu poderia alterar, né? Inserir cadastros com essas colunas que a gente criou aqui e dar carga nesse banco. Mas a intenção não é só essa, a intenção é passar pelo menos um pouco pelas ferramentas básicas aí do GIS. E para isso também a gente vai manusear um dado importante, que é manusear aí os dados de CAD para o padrão de geoprocessamento, né? Então a gente vai manusear esses CAD de forma manual, né? Utilizando as ferramentas de edição mesmo do ArcGIS. A gente vai pegar arquivo de CAD aí, pelo menos um deles. A gente vai copiar os dados desse CAD necessário, vai copiar isso por um GDB local, fazer as mudanças que a gente precisa, pensando numa migração, né, de CAD para GIS, que acontece muito nas empresas hoje, né? Quem trabalhava antigamente com CADismo e passou para geoprocessamento, todos teve que fazer essa transformação. Você pode fazer isso de forma manual, você sempre acaba tendo uma parte manual para editar, mas também existe algumas ferramentas, modelos de geoprocessamento que você pode criar para automatizar algumas tarefas que seriam repetitivas nesses arquivos. Porém, não é essa automatização que a gente vai ver, pelo menos não agora. A gente vai ver isso um pouco mais à frente, né? Mais à frente eu vou trabalhar um pouco com modelos de automatizações, né? A gente vai ver um pouquinho, pelo menos a introdução aí do Model Builder, né, que é um modelo de processamento do ArcGIS muito interessante, tanto para trabalhos como geoprocessamento de dados aí, shapes, GDB da vida, como também para imagens e muitos outros tipos de trabalhos aí. Mas eu vou tratar esse assunto, vai ser num tema separado, né, porque a gente vai poder criar alguns modelinhos diferentes, né, a intenção não é criar um só, e a gente ter a chance aí de vocês conhecerem um pouco desse modelo, né. Os usuários mais avançados aí do ArcGIS, QGIS, provavelmente já devem conhecer aí sobre a usabilidade desses modelos, mas
aqueles que estão começando aí vai ter oportunidade, né, de ter um ponto de partida, né? Então isso que vai ser legal. Então, próximo tutorial, pessoal, vai ser a gente vai editar um dado aí no padrão CAD, editar ele manual e dar carga, né, com os elementos dele para este banco, né? Depois disso, aí sim eu vou pegar um dado que está guardado aqui de um conjunto de propriedades. Nesse dado a gente vai fazer somente a alteração física dos dados, vai criar um cadastro de dados fictício e vai dar carga nesse mesmo banco aqui, né? De forma a gente juntar aqui uma quantidade legal de áreas, pelo menos umas 6, 7 áreas ali, para a gente poder criar um mapa básico, né? Criar um mapa temático também, né? Seria legal. E depois também criar o mapa em série, que é o objetivo final aí da parte de edição de mapas, né? E após isso vai vir muitas outras coisas, muitos outros assuntos, né? Não dá para ficar resumindo tudo por aqui. Então vamos concluir aí essa etapa aí da série de relacionado a mapas, né? E depois a gente vai criar tutoriais aí para outros temas, né? O mundo do geoprocessamento é muito grande, então a gente provavelmente vai ter muitos assuntos legais aí, uns tutoriais legais. Eu espero contar com a presença de vocês aí, com o apoio também, né? Então deixem seu like aí, deixem seus comentários, ou caso precise de esteja tendo alguma dificuldade com alguma coisa, postem essas dificuldades para a gente tentar criar um tutorial para ajudar. E ajudem o canal aí, pessoal. Deixem seu like aí, que é importante para a gente continuar crescendo. A gente está começando agora, mas a gente quer criar um ambiente legal aqui para quem é usuário da plataforma ArcGIS, né? E um pouco mais à frente aí, quem sabe a gente não começa também a utilizar a plataforma ArcGIS, mas inicialmente estou dando foco no ArcGIS, né? E é isso aí. Até a próxima. Um abraço a todos aí. E deixem seu like.